Bom, boa noite a todos. Dando seguimento aí às lives do Gaeb. Hoje nós estamos recebendo aí o Marcos, lá de Campinas. O Marcos, ele é trabalhador da Casa Espírita Morada Espírita Professor Laure Hans, em Campinas, São Paulo. Então ele aceitou o nosso convite, está conosco aqui nesta noite. Nós agradecemos mais uma vez, tá, Marcos? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, meus irmãos, eu que agradeço. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva. A lição de hoje é de número 147. Refugia-te em paz. É psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Está lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 31. O convite do Mestre para os discípulos: procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece e cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda faminta de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tanto templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume e desencanto das almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos, mas nunca, no entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó meu amigo, se adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual.
São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e de justiça, do amor e da felicidade reais, e a que o Senhor te destinou. Então tá aí, né, um alerta para a gente, né? A gente pensar sim na nossa necessidade de sobrevivência, mas pensar no alimento do espírito também, né? Que se faz necessário. Queria convidar a todos agora para que possamos fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa levar o nosso pensamento ao nosso Criador neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui reunidos em Seu nome para a divulgação da nossa doutrina espírita, doutrina esta maravilhosa e muito esclarecedora para todos nós que estamos nesta caminhada. Nesta noite estamos recebendo conosco o Marcos Bernardes, que aceitou o nosso pedido, que ele possa receber toda a intuição da espiritualidade de luz neste momento, para que ele consiga passar para nós no estudo de hoje todas as informações que ele carrega consigo. Pedindo também que o Senhor possa abençoar todos os nossos irmãos que acompanham conosco neste momento, todos aqueles que acompanharão amanhã no nosso canal do YouTube, pedindo também, Pai, a Ti, que envie seus mensageiros a todos os lares representados aqui nessa noite, que possa estar enviando paz, amor, harmonia, tranquilidade, para que possamos ter um bom convívio diário. E pedimos também neste momento por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldade, seja ela qual for, que eles possam ser amparados neste momento e possam estar recebendo, Pai, essas vibrações benfazejas que são emanadas dessas palavras, dessa nossa maravilhosa doutrina. Sendo assim, pedimos a vossa permissão, a permissão do nosso mentor espiritual da nossa casa, Gaeb, Eurípides Bassanu, e toda a espiritualidade de luz, para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. Daqui a pouquinho eu volto, Marco, fica à vontade. Muito bem, muito bem. Deus abençoe, muitíssimo obrigado. Que Deus nos abençoe. Eu peço a bênção, a licença espiritual ao mentor da casa, aos espíritos protetores dessa casa para adentrar, ainda que virtualmente. Eu peço individualmente a proteção e a bênção ao meu mentor e ao meu professor, que possam guiar as minhas palavras, que possamos juntos entender e, principalmente, que esse entendimento se transforme em prática de vida, que o nosso entendimento nunca seja um entendimento morto, que o nosso entendimento nunca seja um palavreado vazio, que o nosso entendimento tenha uma função, que o nosso aprendizado sirva para transformarmos-nos e que a nossa transformação possa resultar num mundo melhor, que possamos ser o conhecimento. Isso é o mais importante, meus irmãos, minhas queridas irmãs que estão conosco. E hoje nós vamos refletir sobre a luz do mundo, sobre o Verbo Divino, sobre aquele que mudou a história do mundo, Jesus de Nazaré. Lia outro dia um autor, e esse autor, inclusive, um autor ateu, e ele dizia: como é possível um simples filho de carpinteiro de uma cidade irrisória na época para o governo romano, num canto do mundo, como é possível que este homem tenha mudado a história do mundo? Para nós espíritas, sobretudo para nós cristãos, nós sabemos como isso é possível. Isso é possível porque
Ele não era apenas um simples carpinteiro numa simples cidade, ele era o governador espiritual da terra, o Cristo, aquele que zela por nós bilhões de anos antes de sequer nós existirmos, aquele que com tanta sabedoria e amor presidiu a própria formação do planeta Terra. Mas isso para nós, né, meus irmãos? Porque outro dia eu vi uma fala, uma resposta muito sábia também, em que perguntaram para um grande nome do espiritismo brasileiro, o que é que ele mais achava, o que é que ele achava que mais faltava no movimento espírita no momento. E ele respondeu com uma palavra: Jesus. Talvez o que mais falte é Jesus. E aí a pergunta provocativa com que nós iniciamos a nossa reflexão de hoje é justamente essa, né? Qual Jesus? Qual Jesus você segue, né? O que me levou a criar este mote para a gente iniciar a conversa foi uma conversa com um irmão protestante, evangélico, que tem uma visão de Jesus que não é a nossa, e conversando com ele, com muito respeito, porque somos muito amigos, ele me disse: Marcos, então, para vocês, Jesus não é Deus, né? Jesus não é uma das pessoas da Trindade. Nem todos os evangélicos vêm dessa forma, mas a maioria vem como os católicos. Então, Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E o Filho seria Jesus. Eu falei: não, para nós não. E aí ele perguntou: bom, mas então o que é Jesus para você? O que significa Jesus para vocês espíritas? E eu respondi com a pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual é o espírito mais perfeito que Deus deu à humanidade para lhe servir de modelo e guia. E a resposta tem uma palavra: Jesus. Bom, então para nós, irmãs e irmãos, Jesus é, antes e acima de tudo, um modelo e um guia. Mas muitas vezes a gente usa as palavras de uma forma gratuita. Muitas vezes a gente usa as palavras sem pesá-las, sem analisar o que a gente quer dizer com isso. E como professor universitário há 30 anos, eu aprendi que as perguntas mais simples são as mais difíceis. E aí eu faço duas perguntas simples para vocês, né? Jesus é um modelo. Tá bem. O que é um modelo? O que vem a ser um modelo? Talvez as costureiras, os alfaiates aí teriam mais facilidade para responder, né? Eles vão dizer: olha, modelo é algo no que você se baseia para fazer algo. Então eu chego lá para minha sogra, que é uma exímia costureira, e digo assim: Luci, eu gostaria de que você fizesse uma calça para mim. Ela vai me dizer: mas que calça que você quer que eu faça? Barra mais larga, barra mais estreita, enfim, me traga um modelo para eu poder copiar. Então aqui já tem um primeiro ponto que talvez a gente não olhe com tanta atenção. Jesus é um modelo, significa dizer que é algo que nós podemos copiar. O próprio Jesus é que fala isso. Capítulo 14 do Evangelho de João, ele vai dizer: se tiverdes fé e permanecerdes nas minhas palavras, ou seja, cumprirem o que eu estou dizendo, vocês farão as obras que eu faço e as farão ainda, e as fareis ainda maiores. É Jesus dizendo. É Jesus dizendo: olha, eu sou um espírito como você, na essência, lá atrás.
eu sou um modelo, eu não sou algo inatingível, eu não sou algo fora da realidade humana. Mas para que a minha sogra possa fazer uma calça, ela precisa de um modelo, certo? A minha esposa é artista plástica. E tem uma capacidade que eu adoraria ter e não tenho. Mas vamos supor que todos vocês que estão me ouvindo agora fossem artistas também. E eu dissesse para vocês, gente, a tarefa do dia é compor uma escultura. A tarefa do dia hoje é compor uma escultura. Lindo, maravilhoso, muito bem. Aí vocês vão falar, mas escultura do quê? De uma pessoa, de um bicho, do quê? Fala, não, eu vou dar um modelo. Vocês querem o modelo? Sim. Eu quero que vocês façam uma escultura como esta daqui, ó. Aqui, opa, aqui, pronto, podem fazer. Certamente vocês estão aí falando, mas peraí, você mal mostrou a escultura? Você pôs para nós um minutinho? Você nem virou de lado, você não virou de costas, você não mostrou qual que é o material. A gente não tem como fazer uma escultura desta forma. Porque eu preciso do quê? O que que um artista faz? Ele vai pegar o modelo, ele vai examinar o modelo, ele vai estudar o modelo, ele vai fazer testes, ele vai fazer ensaios, ele vai testar qual é a resistência da argila, ele vai estudar, ele vai conhecer o modelo que ele quer copiar. E aí, minhas irmãs e meus irmãos, eu começo com a primeira provocação da noite, no sentido de nos fazer pensar. O quanto nós conhecemos o nosso modelo? Todos nós nos dizemos cristãos. Não, eu sou cristão. Mas eu faço uma brincadeira com os pais lá no grupo de evangelização, né, da nossa casa. Eu digo para eles assim: bom, aí você falou para o seu filho que ele tem que seguir Jesus, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o verbo divino. Aí o seu filho fala: tá bom, pai, mãe, você me convenceu. Você me convenceu. Eu agora quero, então, de fato, conhecer esse Jesus que o senhor tanto fala. Ô pai, senta aqui, mãe, senta aqui, e eu quero que você me fale tudo sobre Jesus. Eu quero que você me conte a história de Jesus. Mas, ô mãe, eu não quero 5 minutos, não. Eu quero que você me conte com detalhes. Eu quero saber onde que ele nasceu, primeiro ano de vida, segundo, adolescência. Eu quero saber qual foi o primeiro milagre dele, em que cidade ele pregou, quem eram os apóstolos. Será que nós estaríamos preparados para contar a história de Jesus para os nossos filhos, amigos, com 30 minutos ou mais? Ou será que de largada a gente já ia se enrolar e falar, eu acho que ele nasceu em Belém, não sei se, eu acho que é Belém ou Nazaré. Não, aí depois ele tem que fugir do Pilatos, ou do Antipas, ou do Herodes, não lembro bem. Ele estava no Egito, fugiu para Jerusalém, ou estava em Jerusalém, fugiu para o Egito, e aí depois ele foi e fez o primeiro milagre dele, era um batizado ou casamento, não me lembro bem, acho que foi em Cafarnaum ou Betânia. Não vai uma crítica aqui, minha gente, mas é algo para a gente pensar, porque eu conheço muitos e muitos que se dizem cristãos. Mas você pergunta para ele quais são os 4 evangelhos, ele não sabe nem dizer. Mas o modelo dele é Jesus. Percebem? Aí, esse mesmo indivíduo, ele gosta de carro. E ele é capaz de falar 5 horas com você sobre carro. E contar o modelo, e contar a mudança do motor do modelo 72 para o modelo 73. A outra adora uma saga aí qualquer, Harry Potter, enfim, essas sagas aí de vampiros.
Ela é capaz de contar filme por filme, nome por nome de personagem, contar curiosidades da gravação, contar o nome da técnica. Percebem? Jesus, novamente, quando ele vai nos dizer o seguinte: aonde está o seu tesouro, lá está também o seu coração. Então tudo começa por isto. Se para nós Jesus é um modelo, como podemos copiá-lo sem conhecê-lo? E se nós não o conhecemos, como é que ele pode ser o nosso guia, já que ele é o modelo e guia? É o que eu costumo dizer. Vamos imaginar, sabe quando você faz uma viagem de férias, vai para uma praia, e aí você fala, o pessoal fala para você: olha, tem um lugar ali que tem uma trilha maravilhosa. Nós vamos fazer essa trilha amanhã. Nós vamos nos encontrar lá na cantina, lá no quiosque da fulana, e nós vamos fazer uma trilha com o guia. Quem que é o guia? É o seu Chico. Ah, tá bem. Então é o seu Chico que vai nos guiar? É o seu Chico que vai nos guiar nessa trilha para chegar numa praia deserta. Aí você fala assim: mas me diz um negócio, como é que é esse seu Chico? Ele é preto, branco, amarelo? Ele é alto, ele é baixo? Ele é obeso, ele é magro? Não sei não, eu sei que ele chama Chico e eu sei que ele vai estar por lá. Sabe o que pode acontecer, irmãs, irmãos? Pode acontecer que no outro dia você chegue cedo no quiosque, você sente no banco do lado do seu Chico, você bata papo com o seu Chico e você não perceba, você não consiga ver, você não consiga perceber que você está do lado do seu guia, porque você não o conhece. Então, meus irmãos, será que muitas vezes ao longo dos nossos dias, será que muitas vezes ao longo da nossa existência, tal qual o guia seu Chico, será que Jesus não chegou do nosso lado e nós não fomos capazes de percebê-lo? Será que se Jesus viesse até nós hoje, nós teríamos visto a Jesus? E aqui eu proponho para a gente pensar sobre isso 3 histórias muito interessantes, que nos mostram 3 maneiras de viver a fé, de viver o conhecimento de Jesus. Jesus desencarna na cruz, e no Atos dos Apóstolos, para quem tiver interesse, vocês podem ver, Jesus fica por um tempo ainda aparecendo em espírito para as pessoas, materializado ou não. O Atos dos Apóstolos usa o numeral 40, né? Ele vai dizer que foi por 40 dias, mas 40 na Bíblia é um número simbólico. 40 dias e 40 noites, 40 anos no deserto, Moisés fica 40 dias sobre o monte. 40 significava um longo tempo de maturação e não um número. Mas Jesus fica 40 dias. E ele aparece várias vezes. O mais interessante, meus irmãos, eu gosto de fazer essa brincadeira. E vamos imaginar que quando Jesus desencarnou, os apóstolos, muitos deles, não tivessem se dispersado por medo, não tivessem se desequilibrado como muitos deles se desequilibraram. Então vamos supor que estivessem todos firmes na fé, dizendo o seguinte: gente, calma, tranquilo, Jesus falou que ia voltar. Então tranquilo, ele vai aparecer. Mas vamos supor que os apóstolos resolvessem fazer uma aposta, um bolão. Para quem Jesus vai aparecer primeiro? É provável que muitos tivessem dito para Maria de Nazaré, para a mãe dele. Alguns poderiam dizer: não, eu acho que Jesus vai aparecer para Pedro, afinal ele disse que Pedro era pedra, era rocha fundante.
Outros talvez dissessem, não, ele vai aparecer para João, porque João é o discípulo bem-amado, e João foi o único que não fugiu na hora do testemunho final, ficou ao lado da cruz com Maria, com Joana de Cusa, com Madalena. Todos teriam perdido dinheiro, não? Porque Jesus aparece para Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena. E quando, no Atos dos Apóstolos, e no capítulo 20 de João, a partir do versículo 10 em diante, quando isto acontece, Madalena corre até os apóstolos para dizer: o Senhor voltou, o Senhor apareceu para mim. E Pedro e outros desconfiados respondem: para você? Uma ex-cortesã? Uma pecadora arrependida? E eu pergunto para vocês, meus irmãos, por que será? Por que será que Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena? Agora vamos pensar numa segunda aparição de Jesus. Jesus aparece para Tomé. Também no capítulo 20 de João, já bem no finalzinho, né? Capítulo 20, lá a partir do versículo 25 em diante. O que aconteceu? Jesus apareceu várias vezes, e uma das vezes ele apareceu para os apóstolos dentro da casa, em um momento que Tomé não estava. E Tomé volta e eles dizem: o Senhor apareceu, e ele não acredita. Da onde vem a famosa frase, ditado popular: eu só acredito vendo. Eu sou como São Tomé, eu só acredito vendo. E é quando Jesus reaparece novamente. E a passagem é muito interessante, eu peço licença para vocês para ler só um trechinho dessa passagem, porque Jesus aparece para Tomé e ele vai dizer assim, né? Ele dizia o seguinte: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir em suas mãos as chagas, não puser o meu dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão em sua pleura, né, na lateral, onde foi furado com a lança, não crerei. Depois de 8 dias, novamente os discípulos estavam dentro da casa e Tomé com eles. Estando fechadas as portas, veio Jesus, ficou de pé no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então disse a Tomé: traz o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Traz também a tua mão e põe na minha pleura. Não te tornes incrédulo, mas crente. Em resposta, disse-lhe Tomé: meu Senhor, ó meu Deus. Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, meus irmãos, essa é a segunda aparição que nós vamos examinar hoje. Percebam a diferença da primeira. E, por fim, a terceira aparição que eu gostaria de comentar com vocês, ela ocorre no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, posterior já à crucificação de Jesus, à morte de Jesus. Aí é uma passagem que se chama Os Peregrinos de Emaús. Que é essa passagem? Emaús era uma cidade que ficava a algo como 10 quilômetros de Jerusalém. Esses peregrinos estavam fugindo de Emaús, para Emaús, aliás, a pé. Essas cidades eram todas muito perto. Betânia, Emaús, eram cidades que você cobria a pé em um dia. E eles estão literalmente na passagem indo embora, rápido, fugindo de Jerusalém. Por quê? Porque mataram a Jesus. E eles que estavam ali e que viam no Jesus o Messias, queria restaurar Israel, queria trazer a glória para Israel, o Messias anunciado desde o Antigo Testamento,
eles ficaram perdidos, porque como é que pode? O Messias se deixou matar, o Messias não resistiu, Deus não veio fazer justiça, e eles agora estão nos perseguindo. Então, muitos desses fraquejaram na fé e fugiram de Jerusalém. E aparece esse peregrino, pergunta para eles para onde eles estavam indo e por quê, e eles dizem isso tudo que eu falei. E esse peregrino, na parábola, na história, melhor dizendo, vai caminhando com eles, fala sobre o Antigo Testamento, fala sobre as Escrituras, fala sobre Jesus, fala sobre Deus, e eles vão se encantando com aquela conversa daquele peregrino, até que eles chegam numa bifurcação, porque eles iriam para uma estalagem, e o peregrino faz menção de ir embora. E eles o convidam para ficar com eles. Vejam a diferença simbólica. Eles estavam fugindo e depois eles convidam o peregrino para ficar com eles. Eles vão à estalagem e na estalagem, na hora da prece que se parte o pão, porque aquele partir do pão que Jesus faz na Santa Ceia era uma prece e um hábito judaico. E quando Jesus parte o pão, finalmente é nesse momento que eles percebem que se tratava de Jesus. Então, a terceira aparição diz respeito a pessoas com quem Jesus está ao lado por uma jornada. E por que não entender essa jornada como uma vida inteira? Mas elas não são capazes de perceber Jesus. Começamos a reflexão falando que Jesus é nosso modelo e nosso guia. O modelo precisa ser conhecido para ser seguido. Se eu não conheço, eu não consigo ver. Mas essas três visões de Jesus, meus irmãos, elas refletem três maneiras de viver a fé. Ora, há uma passagem no Evangelho que não tem nome da mulher. Mas quando vocês lerem a Boa Nova, o capítulo 20 de Boa Nova, de Humberto de Campos, o título é Maria Madalena. E lá vocês verão que é uma passagem em que um fariseu dá um jantar e ele convida Jesus. E Jesus está sentado à mesa, eram mesas baixas, eles sentavam praticamente no chão, e esta mulher adentra o jantar, ninguém a proíbe, e ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, seca com seus próprios cabelos, e por fim derrama o perfume, o óleo perfumado mais caro nos seus pés. Humberto de Campos nos diz que esta mulher era Maria Madalena. E isto explica por que esta mulher não foi impedida de entrar. Porque ela era uma ex-cortesã muito poderosa. Humberto de Campos vai nos dizer várias daquelas pessoas que estavam ali, tinham sido clientes da sua casa e não tinham moral para pô-la para fora. Mas há um trecho que a gente só entende melhor entendendo os costumes judaicos. Um costume de boas-vindas judaico, porque era tudo de terra, era o seguinte: quando um viajante ou um visitante chegava à sua casa, você oferecia para ele uma bacia com água para que ele pudesse lavar os pés. Se o anfitrião tivesse escravos, os escravos lavariam os pés. Por isso a cerimônia do lava-pés de Jesus, colocando o manto de lado, como os escravos se trajavam. Então tinha um simbolismo dentro da cultura deles, de servir. Então você servia essa bandeja, lavava os pés, você beijava a testa dessa pessoa em sinal de boas-vindas. E você derramava óleo perfumado, você ungia a cabeça dessa pessoa para que ela fosse abençoada.
Então Jesus vai dizer, quem leu a Bíblia vai lembrar, quem leu o Evangelho vai lembrar, Jesus vai dizer, ela fez o que você deveria ter feito. Só que ela fez com total entrega. Ela lava meus pés com lágrimas, enxuga com o cabelo. Uma mulher judaica, judia, soltar os cabelos era algo que ela só fazia perante o seu marido nos aposentos. Era um sinal de plena entrega, intimidade. Então percebam que aquilo que Madalena usou no passado como poder sobre os homens, ela agora entregava a Jesus como submissão. E por fim ela pegava um óleo, um perfume que era caríssimo. Ele equivalia, segundo os estudiosos, a quase 100 dias de um trabalho de um operário. E é como se ela dissesse, isso aqui para mim não vale nada. Eu uso isso aqui para abençoar os pés do meu Senhor. Então, dificilmente, meus irmãos e minhas irmãs, em todo o Evangelho, vocês vão encontrar um ato de tamanha submissão, de tamanha entrega, de tamanha demonstração de amor a Jesus pública, enfrentando o ridículo e a vergonha dos homens. Ou seja, qual era o olhar de Madalena? Madalena olhava com o coração. Qual era a relação de Madalena com Jesus? Entrega da alma. Agora vamos a Tomé. Também no livro Boa Nova, capítulo 16, o título é Tomé. E no capítulo 16 de Boa Nova, a gente entende os bastidores de certas passagens do Evangelho. Vocês vão de lembrar que é uma passagem do Evangelho em que os apóstolos dizem a Jesus, Senhor, eles querem um sinal, um prodígio, um milagre. Sinais eram como os profetas mostravam que eram escolhidos por Deus. E Jesus responde assim, esta geração má e adúltera não verá sinal nenhum, exceto o sinal de Jonas. Por quê? Porque Jonas era um profeta do Antigo Testamento, que Deus envia a Nínive para dizer ao povo daquela cidade, vocês têm 40 dias, estão vendo? 40 de novo. Vocês têm 40 dias para se reformar, senão eu destruirei a cidade. Então, o que Jesus está dizendo? Para esses, o único sinal que eu vou dar é um alerta, que o tempo está acabando para que eles se transformem. E por que Jesus respondeu dessa forma, meus irmãos e irmãs, se tantas vezes Jesus fez sinais, milagres, curas, para aqueles simples, ignorantes e pobres? Os bastidores que estão nesse capítulo 16 de Boa Nova mostram que Tomé, assim como Judas Iscariotes, eles achavam que Jesus era o Messias que viria para governar no mundo, que viria para oferecer as vitórias no mundo, que o reino que ele estabeleceria seria um reino no mundo e não um reino espiritual. E tanto Judas Iscariotes como Tomé acreditavam que Jesus não poderia vencer sem se aliar aos poderosos, sem se aliar ao clero, que no caso seriam os fariseus e saduceus, e aos políticos romanos. Então, nessa passagem, Tomé procura Jesus e diz, os oficiais romanos poderosos, a chefes da igreja poderosos que estão na cidade e que pedem para que o Senhor vá vê-los. Porque eles querem ver sinais, ou seja, eles querem que o Senhor, primeiro, vá até eles, vejam a audácia, e querem que o Senhor os convença que o Senhor é o Messias. E é diante desta indignação que Jesus responde, esta geração adúltera e depravada não verá sinal nenhum, exceto o sinal de Jonas. Então, Tomé é o exemplo daquela fé que só está aqui.
mas não está no coração. É aquele espírita que lê, que lê, que lê, que discute, que vai no fórum 1, que vai no fórum 2, que fala da ciência, da filosofia, é ótimo. Mas cadê a transformação íntima? É aquele espírita que tem um conhecimento erudito maravilhoso, mas quando ele reza, quando ele faz a prece do trabalho, do passe do evangelho, ninguém chora, ninguém se comove, não toca nenhuma alma, porque o espiritismo dele é só razão, não é vivência do Cristo. Então é aquele que está preocupado em vencer no mundo. É aquele espírita que esquece, como diz Emmanuel, que no céu, quem muito amou vai à frente daqueles que muito sabem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fica aqui um alerta para a gente pensar. O quanto da nossa fé é fé de Tomé? Nessa passagem no livro Boa Nova, quando Jesus, no evangelho que todos conhecem, diz: põe a mão aqui na minha ferida, na passagem da Boa Nova, Humberto de Campos completa. Jesus olha para Tomé e diz assim: eis aqui o teu sinal. Tomé, você não queria um sinal de quem eu sou? O sinal de quem eu sou não é o paralítico que eu curei, não é o cego que eu curei, não é o pão que eu multipliquei. O verdadeiro sinal de quem é Jesus é o sacrifício da própria vida por amor a nós. Esse é o maior sinal. E não um milagre, um prodígio. Então, meus irmãos, como espíritas, pensemos: quantos e quantos espíritas em pequeninas casas, em silêncio, neste momento, não estão levando o verdadeiro sinal do seu cristianismo? Não estão alimentando um pobre na rua, não estão agasalhando um velho, não estão cuidando de uma criança, não estão dando um passe cheio de amor numa casa espírita, silenciosamente. E outros tantos querendo ver sinais ostensivos de mediunidade, fenômenos maravilhosos, para só então se convencer. E finalmente, meus irmãos, a nossa reflexão chega a Emaús. Porque o que acontece ali, meus irmãos? O que acontece ali? A irmã Ayla Pinheiro, que é uma freira, uma irmã católica, que sempre está em conversas ecumênicas conosco, espíritas e outros, ela tem uma palestra maravilhosa em que ela diz: para você entender o que aconteceu ali, você tem que ver a primeira frase. Os peregrinos estavam fugindo de Jerusalém. Eles estavam deixando a cidade da paz. É como se dissesse, eles estavam se afastando de Jesus. Eles estavam se afastando de Deus. Por quê? Porque a tempestade chegou. Porque as tribulações chegaram. Porque as dificuldades da vida e a prova da fé chegaram. E aí o que você faz? Você vai embora. Minhas irmãs, meus irmãos, graças ao Senhor, nós estamos aí numa casa, eu trabalho na casa Morada Espírita Professor Laide Hans, em Campinas, há 27 anos, com a ajuda do meu mentor e daqueles que me fortaleceram nos momentos difíceis para que eu continuasse. E nesses 27 anos eu posso dizer para vocês de quantos irmãos e irmãs que, infelizmente, passaram por dificuldades de saúde, dificuldades de casamento, dificuldades financeiras, ou seja, as tempestades da vida. E o que eles fizeram?
eles se afastaram. Olha, no momento não dá para eu continuar minha missão espiritual, no momento não dá para eu continuar trabalhando, no momento não dá para continuar participando da parte da caridade, mas depois que eu resolver minha vida, eu volto. Sabe o que é pior? 90% deles não voltaram. Então, os peregrinos de Emaús, eles são um exemplo de todos aqueles momentos em que a tempestade testa a nossa força e nós fugimos, nós nos afastamos. Vejam, meus irmãos, é quase como se fosse algo que nós podemos entender fisicamente. Aqui é o modelo, não é? Então, se eu ponho o modelo aqui, olha, pertinho, vocês estão vendo a barba, o nariz, é fácil vê-lo e, portanto, é fácil percebê-lo. Mas quanto mais eu afasto-me do modelo, fica mais difícil vê-lo. Fica mais difícil percebê-lo. Então eu sou aquele que a vida inteira Jesus esteve ao meu lado e eu não fui capaz de vê-lo, de senti-lo. Aí você me pergunta, mas como isso é possível? E quem nos responde é o nosso mestre de evangelho, Emmanuel. Há um texto de Emmanuel cujo título é O Amigo Oculto. Vocês podem procurar na internet, é de fácil acesso. O Amigo Oculto. Ele está no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele é o capítulo 95 do livro Caminho, Verdade e Vida. E ele começa com a citação. Ele vai pegar um trechinho de Lucas 24, que é o versículo 16, e ele vai dizer assim, ó: mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Ele está falando dessa passagem. E aí, ele vai... É um texto um pouco grande, eu vou pegar a parte que nos interessa, porque Emmanuel vai falar assim: ainda hoje, ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias. Atingem o evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Ah, mas tem luta? Mas tem sacrifício? Mas vai ser difícil? Ah, puxa vida. Eu pensava que Jesus era o Salvador, assim, ele vem aqui, me pega, salvou e pronto. Ah, como diz um querido amigo, irmão de morada, de trabalho, que costuma dizer, as pessoas querem o domingo de Páscoa, a ressurreição, mas não querem a Sexta-feira Santa. As pessoas querem a terra prometida, mas não querem os 40 anos no deserto. Então, Emmanuel dizendo, olha, não, se espantam diante dos sacrifícios necessários. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes, fugas. Entretanto, chega sempre um desconhecido, como o peregrino da história, que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Quem é? Tem a forma de um viajante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes e seus apelos mais doces. Olha a sabedoria de Emmanuel. Jesus pode ter passado pela tua vida hoje, meu irmão. Foi aquele colega de trabalho que encostou do seu lado e disse uma coisa que te fortaleceu. Foi aquela criança que veio e te deu um abraço que te limpou por dentro.
quantas formas Jesus encontra de chegar até nós, como na estrada de Emaús, disfarçado. E a gente não percebe, porque a gente está cego, porque a gente está olhando as coisas do mundo e dando às coisas do mundo uma importância muito maior do que elas têm. Ou porque nós queremos provas, como Tomé. Mas se nós estivéssemos com o coração aberto e devotado, como Maria Madalena, nós veríamos Jesus o tempo todo. Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Verão ao Criador Supremo? Os Cristos vêm. Mas não é só isso. Os puros de coração verão a Deus por todo lado. É o próprio Jesus que disse: eu tive fome, eu tive frio, eu estive preso, eu estive doente e vocês foram cuidar de mim. E quando os apóstolos, assustados, perguntam: nós? Quando? O que é que Jesus responde? Cada vez que fizeste a um desses menores, foi a mim mesmo que fizeste. Então, meus irmãos, que os nossos olhos se curem, que o nosso coração se cure, para que possamos ver Jesus amanhã, no irmão, na esposa, no vizinho, no colega de trabalho, mas, sobretudo, no irmão que sofre e pede o nosso amparo. Porque aí sim a gente vai entender por que é que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade que Jesus pregava não é apenas o ato, é o amor que se transforma em ato. Que possamos realmente fazer de Jesus um modelo e o guia da nossa vida. E que possamos ter olhos curados para vê-lo, assim como podemos ver a grandeza, a magnificência e o amor e a graça de Deus em tudo à nossa volta. Vamos então juntos elevar uma prece, rogando a vós, Senhor, rogando ao Mestre amado Jesus, que o nosso coração seja limpo por vós, Mestre, para que possamos vê-lo, para que possamos amá-lo, para que possamos caminhar com o Senhor na estrada do sacrifício que leva à purificação, mas que, acima de tudo, possamos ver os homens, os nossos irmãos, com os olhos cheios de amor, para ver que todos somos filhos de um mesmo Pai, aprendizes numa mesma estrada que conduz a vós. Que assim seja, graças a Deus.